Fala pessoal, meu nome é Daniel e aqui na Vortex eu sou responsável pelos investimentos em renda fixa. E a partir de hoje nós vamos começar uma série de vídeos para que possa explicar melhor a vocês o que é a renda fixa e quais são os principais tipos de investimento dentro da renda fixa. Bom, para explicar um pouco mais sobre renda fixa são todos os tipos de investimento nos quais, no momento em que é feito o aporte financeiro pelo investidor, ele já sabe qual vai ser o prazo de vigência daquele título e qual vai ser a rentabilidade no final. Ou seja, é um investimento de muita previsibilidade para o investidor e é muito indicado para aquelas pessoas que justamente querem uma maior segurança e previsibilidade nos seus investimentos. Mas Daniel, qual o risco para quem investe em renda fixa? Bom pessoal, o risco fica atrelado a essas empresas que são as emissoras desses títulos de renda fixa, a capacidade delas de honrarem seus compromissos financeiros. Por quê? No final das contas, o que acontece é que você está emprestando dinheiro a essas empresas em troca que, daqui a um certo tempo, estipulado entre você e aquela empresa, ela possa lhe devolver esse dinheiro acrescido de um certo rendimento, certo? Ou seja, acrescido de uma certa taxa de juros que vai ser acordada entre você e a instituição no momento que é feito esse aporte. Então o risco fica atrelado a essas instituições, ou seja, a capacidade dessas empresas de honrarem seus compromissos financeiros. Ou seja, com isso nós já podemos tirar duas conclusões a respeito da renda fixa. Quanto maior for a vigência desse empréstimo que você faz para essa instituição, maior vai ser o seu rendimento. E quanto maior for a probabilidade dessa instituição quebrar durante a vigência desse contrato, maior vai ser sua taxa de retorno. Na renda fixa, as instituições que emitem esses títulos principalmente são o governo federal, grandes instituições financeiras ou algumas empresas, certo? Para que essas empresas ou essas instituições fazem a emissão desses títulos? Para captar recursos, para que elas possam investir nelas mesmas, certo? Para que elas possam aumentar a sua arrecadação e com isso, tanto nos pagar, nos dando um retorno financeiro com relação a isso, como que elas possam aumentar os seus lucros. Por exemplo, o governo federal, ele emite alguns títulos pelo Tesouro Nacional, certo? Então você vai estar emprestando ali o dinheiro ao governo, em troca que daqui a alguns anos ele possa devolver esse dinheiro com um certo rendimento, e esse dinheiro que ele capta, ele vai investir em obras de infraestrutura, vai investir em saúde, em saneamento, esse tipo de coisa, certo? Algumas empresas, por exemplo, captam para que elas possam aumentar suas fábricas, aumentar sua rede de distribuição, para que elas possam aumentar o seu lucro. Então, elas lançam esses títulos a fim de se capitalizarem para aumentarem seus recursos e poderem tanto aumentar os seus lucros, como também nos devolver esse empréstimo. E quais são os principais tipos de título de renda fixa emitido por essas instituições? Bom, se nós formos pegar o governo federal, ele emite o que nós chamamos de título do Tesouro Direto. Ou seja, é um título que o governo federal está emitindo em que a taxa de retorno dele, ou seja, o seu rendimento futuro, vai estar atrelado ou à taxa Selic, ou à inflação, ou a uma taxa pré-fixada entre você e o governo. Já as empresas também emitem alguns títulos que podem ser LCI, LCA, CDBs, certo? E empresas que são empresas do setor bancário. Já empresas do mercado em si, do mercado global, elas são emissoras de debêntures, que também são títulos de renda fixa, que tem uma certa taxa acordada justamente entre o investidor e essa instituição, no caso essa empresa, no momento em que vai ser feito o aporte financeiro. Nos próximos vídeos, nós vamos falar um pouco mais detalhado sobre cada tipo de renda fixa, certo? Cada tipo de título desse em que falamos anteriormente. Tanto os emitidos pelo governo federal, como os emitidos por algumas instituições bancárias. Mas, a princípio, você já fica sabendo que a renda fixa ela é justamente para que você possa colocar o seu dinheiro ali de uma forma segura. Ela é indicada para que você possa estar colocando o quê? A sua reserva de emergência, o dinheiro que está na sua poupança ali rendendo geralmente muito menos do que na renda fixa, ou qualquer dinheiro que esteja ali parado, certo? O importante é que você possa alocar o seu dinheiro, que está sem uma perspectiva futura de utilização, e que ele possa render ali, dando mais rendimento para você, ou seja, trazendo rendimentos, trazendo um crescimento maior do seu patrimônio. Como eu disse, nos próximos vídeos nós vamos detalhar mais cada tipo de título desse. Mas para que você já possa ir pesquisando um pouco mais sobre isso, se você colocar no Google e digitar lá Tesouro Direto, você vai ser direcionado para um site, certo, do governo federal, que é da Secretaria do Tesouro Nacional, e lá vai ter todos os títulos disponíveis pelo governo federal, certo? Sejam eles pré-fixados, pós-fixados, fixados à taxa Selic. Então você vai ter lá tanto
o prazo desse título, ou seja, quanto tempo o seu dinheiro ficaria aplicado ali, certo? E qual a taxa de rendimento dessa aplicação. Só para que vocês também possam ter, a título de comparação, o rendimento de uma certa quantia colocada na renda fixa, em títulos de renda fixa, e a mesma quantia alocada na poupança, vocês vão ver aqui um gráfico em que mostra que o rendimento da poupança, ou seja, o seu dinheiro parado na poupança, ele vai render muito menos do que todos os títulos de renda fixa, certo? Então, pessoal, nos próximos vídeos nós vamos estar detalhando cada tipo de investimento desse.